Meio ambiente, um tema tão atual, tão comentado. Mas o que esse termo significa? O meio ambiente também é recurso, né? O recurso que a natureza nos oferece. São águas, são minérios, são rios, são o ar, o próprio ar, né? Tudo isso é um recurso natural. De uma maneira geral, o recurso natural é compreendido como aquele recurso que é extraído da natureza e que tem algum valor econômico para a sociedade. Olá, esse é o programa Recursos Naturais, que a partir de hoje lhe mostra nossas belezas, nossas riquezas, as pesquisas nesta área, as agressões que o ambiente sofre e o que nós podemos e devemos fazer para preservar. Água para refrescar, dar mais brilho às paisagens. O verde que nos rodeia garante a beleza e ar puro das nossas matas. Ah, e o que seria de nós sem eles? Os animais. Belos, exuberantes, ferozes ou amáveis, não importa. São os nossos grandes companheiros que ainda ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Vamos conhecer agora os professores que vão ser os consultores nos nossos programas. A acadêmica de comunicação social Eduarda Costa é que nos apresenta. Aqui com a gente, Ramiro Camacho. Ele que veio da Bolívia para estudar agronomia na UFESA, fez doutorado na USP e hoje é professor aqui da UERN. Seja muito bem-vindo, professor. Conte pra gente um pouquinho da sua trajetória aqui na UERN. Bom dia. A nossa vinda aqui para Mossoró, exclusivamente, né, foi através de um convênio cultural entre Brasil e Bolívia e vim diretamente fazer o curso de agronomia aqui na antigamente ESAM, né, Escola Superior de Agricultura de Mossoró. E hoje é o FERSA, né? Então, posteriormente à minha graduação, eu fiz um mestrado em fitotecnia na área agronômica, né? E tive a oportunidade depois de participar do curso de biologia na área de botânica, uma das grandes áreas do curso de biologia. Paralelo um pouquinho a esse estudo da zoologia, né, que é uma outra grande área do curso de biologia. Posteriormente, aqui já dentro da universidade, direcionei um pouquinho os meus estudos, né, voltados um pouquinho para esse bioma que é onde a gente mora, né, essa caatinga, esse semiárido. E a partir desse envolvimento no curso de biologia, direcionei um pouquinho então o doutorado, a pós-graduação, numa universidade estadual também, lá na USP, no Instituto de Biociências, já direcionando um pouquinho o nosso estudo para essa parte da botânica. Posteriormente, no retorno, então, sempre visando um pouquinho esses estudos para o nosso bioma, para essa caatinga, a tese de doutorado foi direcionada para unidades de conservação aqui no Rio Grande do Norte. Foi desenvolvida na Estação Ecológica do Seridó, uma das poucas unidades de conservação dentro dessa escala de unidades de conservação de proteção integral. Muitas pessoas não conhecem ainda, né? Agora com Rodrigo Guimarães, ele que é professor de gestão ambiental há 10 anos aqui na UERN, fez doutorado na UFC, ele vai falar um pouquinho do curso de gestão ambiental para a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia. Bom, o nosso curso, ele tem uma história já de mais de 10 anos, né? Esse curso de gestão ambiental foi criado aqui na UERN em 2003, no momento em que no Brasil só existia curso de gestão ambiental a nível de graduação, bacharelado, na USP, né? Então no Nordeste é um curso pioneiro. Depois desse curso, hoje a gente tem mais de quase 300 cursos de gestão ambiental no Brasil. Então a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, né, construindo essa nova área de atuação profissional, né, uma vez que no Brasil começou-se a adotar uma política ambiental que exigia o conhecimento interdisciplinar já na graduação e a necessidade desses profissionais para trabalhar em áreas como licenciamento, em áreas como avaliação de impacto ambiental, zoneamento, planejamento urbano e ambiental. Então tem várias áreas de atuação e a gente formou um corpo docente e hoje nosso curso está consolidado, né, aqui na região e
tem inter-relações até com o exterior. Para mim, por exemplo, como agrônomo de formação, você poderia dizer, meio ambiente para ele deve ser apenas recursos, né? É produção de alimentos, produção de fibra, produção de óleos, mas não é somente isso. Então precisamos expandir um pouquinho isso, né? O meio ambiente é realmente muito atrelado a esse ambiente natural, a natureza, né? E não é apenas só isso. O meio ambiente também é recurso, né? O recurso que a natureza nos oferece são águas, são minérios, são rios, são o ar, o próprio ar, né? Tudo isso é um recurso natural. Hoje em dia, a gente tem um outro conceito associado ao recurso natural, que é o recurso ambiental. Esse recurso ambiental é um conceito novo, é um conceito que vai na direção do desenvolvimento sustentável, uma vez que esse novo conceito, ele trata também aqueles recursos que têm valor de não uso. Ou seja, uma floresta, ela pode ter um valor de uso, que se você explorar a madeira dela, ela é um recurso natural. Agora, se você deixar ela inexplorada, a floresta de pé, você vai ter o quê? Ciclagem de carbono, né? Ciclagem de nutrientes, conservação de biodiversidade. Então tem um valor de não uso que favorece também toda a sociedade. E isso se chama recurso ambiental. Então hoje a gente tem essas duas linhas. O recurso natural, que é um conceito tradicional de elemento da natureza para uso econômico, e o de recurso ambiental como elemento da natureza de não uso, que tem um valor de não uso. Então esses dois conceitos hoje são trabalhados na gestão ambiental e em várias áreas também. No próximo bloco, a gente vai ver um pouco dos temas que serão assunto aqui no programa Recursos Naturais. Não saia daí! Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Alô, Mossoró! É uma alegria saber que agora a TV UERN transmite a programação do futuro aí para vocês. Que cada vez mais o Rio Grande do Norte possa fazer parte da nossa programação. Vida longa essa parceria! Você sabia que são várias ciências que estudam os temas ambientais? É por isso que aqui no programa Recursos Naturais a gente vai conhecer um pouco destas áreas e as pesquisas que são feitas pelos estudiosos. O conjunto de leis que devem ser seguidas por nós cidadãos, pelos governos e pelos empresários. É o direito ambiental. Em matéria ambiental, a gente, sob o ponto de vista legislativo, o Brasil ele começa a criar essas normas a partir da década de 80. Né? Vem a Lei da Política Nacional, em 1981. Depois a gente tem as normas que tratam sobre política de recursos hídricos, política de educação ambiental.
mais recentemente a política de resíduos sólidos, a política de mudanças climáticas, um novo Código Florestal, enfim. É uma legislação nova, recente, né? Que muitas vezes é fruto de uma tendência internacional, a partir de discussões internacionais, de encontros que o Brasil participa, de tratados e acordos que o Brasil é signatário, e que a partir disso aí a humanidade tenta trabalhar um contexto de uma legislação uniforme, né? A história também estuda as questões ambientais, para entender os problemas do passado que até hoje afetam nossos recursos. O programa Recursos Naturais vem até Buenos Aires, na Argentina. Você vem com a gente nessa viagem para entender o que é a história ambiental. A gente mostra o flagrante das rinhas de galo no Nordeste. São Bento do Una, com a galinha ML. É um sangue que dá de muita espora. Entendeu? Capa de revista. Meus amigos da lixa, eu só tenho que dizer a vocês o seguinte, que galo de briga é um esporte, certo? É um esporte e é um esporte para quem tem raça. É igual vaquejada, é igual cavalo de corrida, entendeu? A gente do IBAMA tem o entendimento de que a rinha de galo, além de ser um problema ambiental, porque entraria aí a questão dos maus tratos, também é uma questão criminal. Porque no Brasil, desde a época de Vargas, que é proibido o jogo. E a rinha de galo sempre está acompanhada de apostas. É uma contravenção penal também. Que seria uma contravenção penal. E a gente te leva para conhecer a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Ponta do Tubarão, um belo lugar entre Macau e Guamaré. A comunidade se uniu e pediu a criação de uma lei estadual para proteger estas belezas e a pesca artesanal. No ano de 1995, para início de 96, um grupo de estrangeiros, alguns italianos, tiveram a intenção de fazer um empreendimento turístico aqui nessa faixa de costa e pediu junto ao Patrimônio da União o aforamento. E isso foi uma ameaça para a atividade pesqueira e para os costumes tradicionais, inclusive como ameaça para expulsar os usuários da costa. Eles incendiaram um rancho de pescadores, que gerou um primeiro conflito e resistência por parte da população a esse grupo. E daí surgiu a ideia de se criar uma área que se reservasse, se preservasse para o uso comum da população. Bons ventos que produzem energia. O Rio Grande do Norte passou de importador a provedor de energia eólica. Contando com todos os projetos que já foram desenvolvidos, que já estão em operação, construção e outorgados até 2019, que foram conquistados em leilões, e também no ambiente de contratação livre, o Estado já tem assegurado 4,9 gigawatts de potência instalada e mais de 18 bilhões de investimento direto somente nas usinas. Tudo isso e muito mais a gente traz toda semana para você. Então não perca nosso próximo encontro. Até lá!